que, apesar do frio lá fora, aqui os nossos corações estejam aquecidos e confortados também, pelo amor de Jesus, pela companhia dele. Se a gente está frio o tempo, mas a gente está bem agasalhado, a gente se sente confortável. Está vendo você aí com a blusinha assim? E como é gostoso a gente ter um agasalho. Nessas horas a gente pensa em quem está na rua, debaixo de uma marquise, deitado sobre um papelão e coberto com um abrigo que a gente sabe que não retém, não impede que o frio chegue. Nós vamos orar nesse momento, então, exatamente por esse problema, tá? Antes de começarmos a falar, vamos orar pelos que sofrem por causa dessa mudança de temperatura. A gente que tem normal, tem casa, tem abrigo e tudo mais, muda o tempo, a gente fica mais gripado, garganta inflama, a gente sente mal-estar, né? Vamos orar nesse momento por aqueles que estão sem agasalho, sem uma comidinha quente. Gostaria que Lucas pode orar para nós pensando nisso, por favor. Por favor. Oremos, Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais um culto, meu Pai. Peço que o Senhor abençoe o estudo que faremos nessa quinta, Pai. Agora eu gostaria de pedir em especial às pessoas que não têm se agasalhar, meu Pai, que passam frio, Pai, para que o Senhor possa estar com elas e nos livrar do frio, Pai, e possa sempre proteger elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente recebe a incumbência de falar, a gente fica ansioso, né? Até que a gente consegue alinhar os pensamentos, e eu pensei um montão de coisas. E essa semana eu me deparei com o Ronaldo perguntando, mas como é que a gente ora? Eu falei assim, olha, para mim é muito simples orar. Eu sei que Deus comanda todo o universo, Ele criou e comanda também as nossas vidas se a gente deixar. Portanto, fala com Ele da forma como você quiser, né? Fala, Senhor, com respeito, é lógico, mas, cara, não, Senhor Deus, poderoso, forte, tal. Fala o que você quer e Deus te escuta. Esse problema da oração, para mim, foi um problema, durante muito tempo, como cristã, eu ficava em dúvida sobre esse dom de oração, né? Li muito sobre pessoas que têm dom de oração, que ficam a noite inteira orando, outros que a neve cai sobre a cabeça e eles não percebem o sono, e eu nunca consegui orar mais do que 5 minutos. Eu ficava muito intrigada com isso, sem dom, sem me sentir sem dom, né? E Paulo falando, tem que orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar se eu não aguento orar? Fechar meus olhos por 5 minutos para orar, eu já logo me desperto. Então, foi um assunto que sempre me intrigou, o estar em oração, o vigiar e orar sem cessar. Eu acho que esse problema muitas pessoas têm, porque às vezes um crente faz uma oração tão longa, tão bonita, que a gente se perde, né? E você não sei orar. Outras vezes fala tanto Senhor, 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 que a gente já perde com o que Senhor está falando. Então, cada irmão, cada pessoa tem uma forma de orar. E algumas formas são assim, muito inteligentes, muito bonitas, que a gente guarda no coração, e outras a gente fica cansado. E aí eu me lembro de uma experiência que eu ainda não era crente, tinha uns 14 anos, fui à casa de um tio lá em Minas, e eu não conhecia ninguém, sabia que ele era presbiteriano, e na hora da oração, a gente ficar em pé para a oração. E ele tinha mania de levantar assim a ponta do pé, né? Senhor,
Aí falava: Senhor, assim como tu criaste o mundo, assim como tu livraste Noé. E a oração e a fome, a oração não terminava e a minha fome aumentava cada vez mais. Quer dizer, cansada e tudo mais. Eu pensei: meu Deus, será que isso, quando eu me converti, né, orar sem cessar, será que é isso? Eu tenho que ficar falando o dia inteiro com o Senhor? E aí me lembro também de uma outra experiência. E isso me deixou, quando eu me converti, para mim ficou muito claro que essa experiência eu não queria praticar. Uma vez a gente era minha mãe era muito doceira, muito pobre, morava num lugar que não tinha muita fruta, e a gente, na época de manga, de laranja, de goiabas, a gente ia para uma roça, algum sítio, pegava, levava uma cesta grande, enchia de fruta, botava nas costas e levava para casa. Numa dessas vezes, eu estava descendo um morro, minha mãe muito apressada já estava lá embaixo, né, descendo mais baixo, e eu em cima devagar, cambaleando, porque eu tenho a minha perna torta, né? E aí a gente demora mais a encontrar o ponto de equilíbrio quando está com peso no ombro. E eu escorreguei e caí. Quando eu gritei, mãe, mamãe, valha-me Nossa Senhora! Aí, coitada, desceu a cesta lá e correu para me socorrer. E, por sorte, era aquelas descida que tem uma pirambeira para baixo, né? E eu caí e rolei como se tivesse caído na Serra das Araras. Mas meu corpo parou num tronco e eu fiquei na dúvida, né? Nossa Senhora, será que Nossa Senhora que me valeu? Depois, no decorrer da vida, eu vi que Deus tinha um propósito para mim, não foi senhora nenhuma que me socorreu, foi Deus que naquele momento direcionou meu corpo para aquela árvore e ali eu parei. Então, cada um tem o seu Deus e na hora do aperto grita pelo seu Deus. Eu não via a mamãe assim muito católica, não tinha imagem, não tinha nenhuma coisa ali na minha casa, mas ela cria lá nos Santinhos, ela cria lá no centro de espírita para orar, pegar água benta, mas também aceitou Jesus. E agora ficou a dúvida, né? Ficou a dúvida, será que foi mesmo Jesus? Aceitou Jesus ou ela estava pensando que Jesus podia oferecer a ela coisas diferentes? E aí eu fiquei pensando o que eu quero falar para os irmãos de tal maneira que quem tem os problemas que eu tenho possa encontrar uma orientação hoje, tá? E aí eu resolvi falar sobre estilo de oração, criança ou adulto. A nossa oração indica que somos crianças ou que somos adultos. Os irmãos vão perceber no decorrer do estudo que é muito simples reconhecer uma pessoa que está orando a Deus como uma criança e uma outra que está orando como um adulto. Embora não gostaria dos irmãos, fica muito difícil falar certas coisas, porque Jesus fala assim: aquele que não se tornar uma criança não entra no reino dos céus, né? Então, pode surgir outras dúvidas na cabeça dos irmãos. O que é um estilo? O que eu gostaria que a gente tentasse compreender? O que é um estilo? Estilo é o modo de expressão peculiar a um artista, a um lugar, a uma época. Por exemplo, quando eu olho para a arquitetura, tem o estilo gótico, tem o estilo de reto, né? Tem vários estilos de arquitetura.
a Maria já estava falando assim, que o estilo aqui em São Paulo está ficando cada vez mais sem graça, porque é tudo quadradão e subindo, né? Então, mas se a gente vai lá nos jardins, você vê casas muito bonitas, com arvoredo e várias mudanças, né? Não sei lá em São Bernardo quais são os estilos predominantes, né? Mas aqui tem o estilo, a época dos italianos, da Moca, né? Aqueles... Sobradinhos, sabe? Apareceu até na novela aí, né? Pintura, música, moda, né? E a gente vê algumas modas do tempo passado, tão estranhas, o homem vestido parece mulher e a mulher toda armada, tanto arame no corpo, que a gente fica pensando como é que elas aguentavam usar tanto espartilho, né? Tanta anquinha, e era complicada para caramba a moda, ela sofre variações. De 50 em 50 anos a moda pode mudar, né? Mas também é uma maneira particular como cada um exprime seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Então, na fala das pessoas, a gente pode perceber um estilo erudito, né? Impecável. A gente pode ver uma linguagem simples, mas clara, e a gente pode ver uma linguagem tão simples que a gente nem entende nada, né? Então, a gente precisa, para desenvolver, se é uma coisa pessoal, eu tenho que conhecer né? A percepção da minha pessoa, ela tem que existir para eu desenvolver o estilo. Eu me lembro que eu frequentei uma igreja um certo tempo e eu me sentia muito incomodada porque eu tinha roupa de trabalho, tinha roupa de igreja e tinha roupa de algodão e roupa de seda e tinha que variar muito. Num dia eu estava trabalhando com a calça jeans e camiseta, outro dia tinha que a igreja com seda e sapato alto. E eu ficava, às vezes, desajeitada, né? Naquela época que eu me converti, havia o estilo de vestimenta crente, até aqui na Moca tem roupas, em Carapicuíba tem muitas lojas, vestimentas para crentes. Já viram isso? Já, né? E se você vai na Igreja Deus e Amor, você não entra de calça comprida, então você tem que ir de saia. E se está sem combinação, que ninguém sabe mais o que é, lá tem as barracas para vender as combinações para as mulheres. Comprar a combinação, ir lá no banheiro, colocar a combinação sobre a saia, sobre, né, o vestido e tudo mais. É uma indumentária luxuosa, né? As mulheres, se você vai na igreja ali do Belém, uma vez eu fui lá, pentecostal, e eu estava acostumada a ver os pentecostais com roupas simples, né? Sem joias, sem nada. E cheguei lá e vi tanta gente bacana, né? Com aquela roupa bonita, bem feita, não tinham brincos, mas braceletes de ouro, joias caríssimas, né? A gente dava para ver. Não usava brinco e nem cordão, mas o bracelete do relógio, não te contar, competir com aquelas mulheres era um processo difícil. Então, a gente, às vezes, conforme o lugar que a gente vai, a gente tem um estilo de vestimenta, no outro lugar, outro estilo de vestimenta. E, às vezes, a pessoa está bem vestida, adequada para aquele momento, às vezes não. A minha nora, quando o Eliseu foi se casar, o casamento dele foi à tarde, de manhã.
de manhã. E aí eu estava pensando, eu tinha um vestido já de casamento que era da Elisa, mas era longo, né? E ela falou assim, não, dona Iracema, de manhã, na parte da manhã, você veste curto. À tarde, meia saia, e à noite é o longo. E eu falei assim, agora eu tenho que comprar vestido para festa de manhã. Então tem todos esses estilos, né? E se a gente não estiver bem enquadrado, a gente se sente mal, certo? Mas como é que desenvolve esse eu? Ele muda às vezes, mesmo no decorrer da nossa vida, ele vai mudando, tá? Ele vai mudando. Aí fala assim, estágio do bebê. Qual é o estágio do bebê? O primeiro estágio é autista. Quando o bebê nasce, ele não conhece o mundo, ele se surpreende vendo claridade onde ele nasce, ou no escuro, se nasceu na época da guerra, foi a época que eu nasci, sem querosene, era uma lamparina pequenininha, então era a noite escura, mas na maternidade, muita claridade, tudo mais, som, né? Mas ele não sabe o que é som, ele não sabe nada, ele simplesmente, ele nasce e tem que enfrentar um montão de situações. Aí ele começa a receber alimento. E na maternidade, cada dia vem uma enfermeira para dar alimento, mas quando vai para casa é a mãe que já foi treinada, se especializou lá em dar o seio. Ele começa a ver que quando ele está com fome e ele manifesta a necessidade de alimento, é a mãe que vem com o seio, né? E às vezes a mãe é tão solícita que ela oferece o seio várias vezes. Quando a Elisa nasceu, eu não sabia nada de cuidar de bebê, né? E ela emagreceu, que todo bebê emagrece, mas a Elisa emagreceu mais. Sabe por quê? Ela dormia muito e eu ficava esperando ela chorar para dar mamar. E aí, quando foi pesar a primeira vez, ela nasceu com 4.400, estava com 3 e pouco. E a criança está dormindo, mas você tem que acordar de 3 em 3 horas para dar alimento. Então, para mim foi uma experiência nova, cuidar de um bebê, né? Então, acho que toda mãe, quando ela não foi bem orientada antes do parto, ela sofre esses dramas, né? Então, o bebê não conhece nada, tá? Aí ele começa a perceber que é sempre a mesma pessoa que vem dar o alimento. Se é mamadeira, ele se familiariza com a mamadeira, aprende a olhar para o rosto. Então, os meus filhos, como se alimentaram no seio durante pouco tempo, era mamadeira. Aí a orientadora, né? Não, você tem que sentar, botar ele olhando para você e dar a mamadeira. Mas muitas mães não sabem disso. O que faz? Arranja um travesseirinho, acerta lá no bercinho e a criança fica se relacionando com o bercinho e a mamadeira. Isso faz uma diferença incrível para a criança. Muita gente não sabe quanta diferença faz para o bebê que vai se alimentar com a mamadeira apoiada num travesseirinho e ele chupando ali. As mães também não sabem o dano que causa a criança ficar com fome muito tempo e não receber alimento. Então a mãe está fazendo almoço, a criança começa a chorar. Pai, eu estou correndo aqui, se sair, queima a panela, e a gente fica em dúvida se deixa a panela queimar ou se vai ver a criança que está com problema, e a criança não estabelece uma boa relacionamento com a mãe que cuida dele. Mas se ela
a mãe é prestimosa, né? Está sempre cuidando, ela aprende que existe um outro. Ela ainda não percebeu. O que ela percebe é, eu sou chorona quando estou molhada, quando estou com fome, quando estou com frio, e ela percebe que tem alguém que cuida dela. Isso é muito bom. Então ela vai saindo do lado autista, que antes é só ela e as necessidades dela. Aí ela começa a perceber que tem um outro que cuida dela como bebê, tá? Aí vem o regido por impulso. O que é isso? Ela é tão importante e as necessidades dela são tão importantes que quando ela tem uma necessidade e não é satisfeita, ela briga, ela chora. E quando chega lá pelos 3 anos, se ela não recebe, ela vai sofrendo essa carência, essa demora de ser atendida ou nem ser atendida, aí ela cai no chão, rola, bate a cabeça na parede, se esperneia. Então é regida por impulso, pela necessidade dela. Então ela percebe que o outro só existe em função dela. Você entende, Connie? Está entendendo? O outro não tem existência própria, com direitos e tudo mais. Então, esse regido por impulso, ela passa depois para o oportunista. Aí lá, logo a criança aprende que ela não tem tudo no tempo que ela deseja, mas no tempo que o outro pode satisfazer. E aí ela se disciplina. Mamãe, quero comer. Mamãe, quero almoçar. Espera que vai chegar a sua hora. Então, ela aprende que tem que chegar a hora dela. O oportunista. E, por exemplo, a mãe faz um doce. Só dar um exemplo pequeno só para a gente fechar, tá? Ela quer um doce. A mãe fez um pudim, ela quer o pudim. Mãe, eu quero pudim. Não, só na hora que a visita chegar. Né? Ela fica doidinha para esperar que a visita chegue logo para ela comer. Então ela fica quieta, esperando a hora de ser satisfeita. E nisso aí, à medida que ela vai aprendendo isso, ela entra no estágio oportunista. Oportunista quer dizer, ela manipula de tal maneira que ela manipula o outro só existe para o desejo dela. Então ela gosta de pular sobre o sofá. A mãe, não pula sobre o sofá, você vai estragar o sofá e tal. E a mãe vai receber a dona Mariquita, a criança, ela começa a conversar e tal, e a criança percebe então que não pode pular no sofá quando ele está sozinho em casa, mas se tiver uma visita ele pode pular, porque a mãe não vai brigar com ele, a mãe é educada, não vai dar um tapinha, não vai ensinar e tal. Então a criança pula, né? Ela anda, aproveita as oportunidades para ser satisfeita os desejos dela. Aí vem a idade do grupo. Criança, lá pelos 8 anos, 9 anos, 10 anos, ela tem que aprender a viver conforme manda o outro. Ela está aprendendo que ela vive num outro, mas tem que andar em relação ao outro. E tem grupos religiosos, tá? Tem grupos religiosos que são regidos por impulso, tem grupos religiosos que são regidos pelo oportunismo, e tem grupos religiosos que a pessoa tem que viver conforme as regras de quem manda, tá? Se saiu da regra, ela não pertence, deixa de pertencer ao grupo. Por isso, ela tem que andar conforme.
Então, tem muitos grupos conformistas, muitos, se vocês pararem para pensar, tem que vestir a roupa X, tem que estar a hora na programação certa, porque se não chegar a tempo, antes do culto, 5 minutos antes para orar e tudo mais, ela é repreendida e a pessoa, então, entra nesse quadro conformista. Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, os irmãos podem se associar aí. Mas aí chega a bendita adolescência. Na adolescência, na juventude, vem o autoconsciente e começa a perceber que uns fazem determinadas coisas, vivem no grupo, mas ele quer viver de uma outra maneira, porque outras pessoas também sobrevivem de outra maneira. E aí é a grande luta de quem está educando, é mostrar, conservar o jovem. Então, o Lucas está aí ao lado do pai, mas vai chegar um dia que ele diz: pai, hoje eu quero ficar em casa. Mas que se tem, já a lição está pronta, mas hoje eu quero ficar em casa. Porque ele tem um programa que ele quer ver e sabe que os colegas veem o programa e nem por isso são más pessoas. Portanto, estou ensinando a você, tá, Lucas? Desculpa, pai. Mas é um grande drama você viver com o filho adolescente e o jovem, que ele começa a perceber que existem outros tipos de pessoas que também, e outros grupos que também vivem bem. E eles se afastam daquele conformista, né? No encontro de empresários que a gente teve último, tinha um senhor que fez uma pergunta lá, e eu senti que ele estava com problema, porque ele não estava vivendo de acordo como o pastor Elias estava falando de família, né? E no intervalo, na hora do almoço, fomos conversar com ele um pouquinho, e aí eu percebi que ele cresceu cantando em todos os quartetos, todos os conjuntos masculinos, todos os coros que havia na igreja, altamente integrado, musicista, e casou. Por quê? O jovem naquela igreja casava cedo, tinha que assumir a vida conjugal, e eles tiveram 2 filhos. Depois ele resolveu sair da igreja, largou a família, cuidar da vida dele. E ele falou uma coisa interessante, ele disse assim: olha, Iracema, eu aprendi que naquela igreja eu tinha que viver de determinada maneira, mas eu queria ser empresário, eu queria ser rico, eu queria produzir, eu queria explorar o mundo, e tive que deixar minha família por isso. Aí no mundo ele achou uma mulher que pensava como ele, e estava reorganizando a família. Assim, era tudo certo, não tinha nada errado, mas eu vi que o mundo era diferente. Então, nesse momento, é quando você toma a consciência, quando o jovem toma a consciência de outros grupos e pensar. Aí ele percebe que a pessoa, ele não é uma pessoa para só usufruir os bens que o outro produz, mas ele também é responsável de produzir bens para o outro. Então, nesse momento, quando a pessoa, o eu autista, percebo que outras pessoas precisam também de mim, e eu começo a viver nessa interação e fico feliz por isso, não estou fazendo por obrigação, ninguém está me obrigando, mas eu fico feliz por isso, eu alcancei o ponto máximo de desenvolvimento ou de competência pessoal. Aí realmente eu sou uma pessoa. Mas pode acontecer alguma coisa na vida da gente, tá? Pode acontecer alguma coisa na vida da gente. De repente a gente vai lá para a fase autista, vai para o conformismo, e a gente fica às vezes nessa balança
de mudança de estágio. O autorrealizado, realizado é muito doloroso, porque tem que trabalhar, tem que produzir, tem que doar, e às vezes não recebe tanto quanto gostaria de receber. Aí ele pode voltar contra a sociedade, o estágio anterior, tá bom? Então, isso aí dá para a gente pensar no estilo de oração que a gente desenvolve, tá certo? Tem pessoas que só vivem pedindo oração. Só lembram de orar na hora de estar numa situação de aperto. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Que estágio ela estaria? Regido por impulso, né? Agora minha cabeça está doendo. Ai, Senhor, tenha compaixão de mim, minha cabeça está doendo. Ore por mim. Aí eu chego para ele, ore por mim. Comigo acontece muitas vezes, a pessoa chega, eu estou com uma dor de dente, ora pelo meu dente. Assim, eu me dá vontade de falar assim, vai no dentista que resolve esse problema de dor de dente. Vai tomar uma aspirina que passa a dor de cabeça, faz um exercício, mexe com o corpo para lá e para cá, que a dor na coluna pode passar também. Mas a gente, pacientemente, a gente ora porque a gente tem piedade do outro, né? Tem misericórdia do outro e a gente ora por esses problemas. Mas a pessoa está pensando na gente somente para usufruir o benefício da oração, e a gente tem que tratar com carinho e orar. Mas a pessoa, ela está quase que num estágio autista. Ela só vê o outro para o seu próprio bem, tá? Bem, então vamos considerar aqui a oração que o apóstolo propõe aos crentes de Corinto. Ele fala em todas as cartas dele, que lá embaixo está sugerido outros textos para ler, mas nós vamos concentrar nossa atenção na Epístola aos Coríntios, tá bom? Então, nós que estudamos as cartas esse ano passado, esse ano, né? A gente viu que as cartas era para resolver alguns problemas que existiam na igreja. Então, Paulo, Pedro escrevia para resolver alguns problemas. Em 1 Coríntios 11, de 4 a 5, ele diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Aí, continuando, lá no 13, 14, de 13 a 16, diz: a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Então ele está falando de um costume cultural que havia entre os judeus. Então as mulheres tinham um costume de... não tinham cultura suficiente para falar, para ensinar, a mulher fica calada, né? Vocês estão, homem, se confundindo com mulher por causa da roupa, do cabelo e tal, porque eu coloquei aí, o homem tem mais testosterona e por isso ele tem mais pelo do que as mulheres, né? Tem barba, tem às vezes cabelo no peito, as axilas também são recheadas de cabelo,
E poucos homens são carecas que nem o irmão pastor André, né? E o Charles. Ah, mas tem mais careca que tem. Você também é careca? É? Pois é, por isso que você anda com boné. Ah, bom. Então tem mais careca do que parece. Mas a grande verdade, não foram sempre carecas. A careca foi se construindo. Acho que abaixou o nível de testosterona e aí apareceu a careca. Mas eles também são mais racionais. Então, eles são mais concisos naquilo que fazem, bem meticulosos. E nós, mulheres, temos mais progesterona, somos mais emocionais e temos mais lactose para receber o bebê. Então, somos diferentes. Nosso corpo é preparado para ser mãe, né? Quadris largos, o homem tem quadris estreitos, mulheres têm quadris largos, mamas e tudo isso. A diferença entre o homem e a mulher. Tem outras diferenças, mas focalizando isso. E, baseado nessas diferenças entre o homem e a mulher, existe também diferença nas roupas, nas condutas. E quando conversamos sobre esse problema lá com o pastor Elias, ele chamou a atenção, e eu achei que é verdade, que cada povo tem a sua cultura, e vão desenvolver o eu, a sua religiosidade baseada na cultura. Por isso eu achei interessante Paulo, no finalzinho do texto, ele diz assim: mas nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Quer dizer, nós não estamos aqui para ficar criticando A ou B, porque usa véu, porque não usa véu. Agora, quem usa véu muitas vezes critica a gente que não usa véu. E eu tenho uma amiga que ela só olha se ela botar o véuzinho na cabeça, né? E às vezes eu fico pensando assim, ela pensa que a minha oração não chega a Deus porque não uso o véu. Ela trata a gente às vezes como se a minha fé não tem o mesmo nível da fé. E aí ela vem com a história, né, que faz a cumprir missão e vem doente porque a missão tinha problemas, tal. E eu olho para ela e fico com pena, porque é uma pessoa que não adianta discutir, não vou discutir com ela para estragar a forma que ela crê, mas a Igreja de Deus não fica implicando com essas coisas, se você está com boné, se não está com boné, se você está com chapéu, se você não está com chapéu, se você está com gravata, paletó, ou se você está de calça comprida, ao invés de saia, essas coisas assim, eu achei muito interessante. Nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, porque às vezes a gente sofre durante muito tempo. Ah, mas você vai na igreja com essa roupa? Você vai cantar com essa roupa? Você vai ministrar alguém com essa roupa? A gente é muitas vezes julgado. E os irmãos já devem ter ouvido isso, né? Aí, Paulo discute que o cabelo comprido para o homem é uma desonra, o cabelo comprido para a mulher é glória. Então, a cultura deles é assim. E a gente não vai ser mais santa ou menos santa porque não corta cabelo, porque veste determinadas roupas. Se os irmãos tiverem dúvidas depois que eu acabar de expor, a gente fala, tá? Quando você vai a uma igreja católica e você percebe que as pessoas se ajoelham para orar, que momentos da missa que se ajoelha, todo mundo que chega faz o sinal da cruz, né? São rituais que eles aprenderam, para eles tem significado, é a forma de adorar o seu Deus, mas nós não precisamos de ritual nenhum, né?
Às vezes chega alguém aqui na igreja, se ajoelha, ora, e a gente às vezes puxa. A gente também podia ser mais reverente também, mas a gente entra cumprimentando, oi, boa noite, tudo bem, tá. É diferente, às vezes um pouco diferente, né? Mas na igreja de Deus não são essas coisas. Se você vai ver a oração dos muçulmanos, todo mundo se ajoelha lá e coloca a cabeça sobre o chão para orar. Você vai ver, olhar as orações no muro de Jerusalém, está todo mundo lá em volta do muro, batendo a cabeça no muro. Se você vai... teve uma novela um tempo atrás, Caminho das Índias, acho que Caminho das Índias, alguma coisa assim, não sei que era uma novela indiana. E as mulheres começavam a fazer um barulho com a língua incrível, um negócio de doido. Mas era a forma delas se manifestarem falando em línguas. Aí a gente passa para o ponto 2. O estilo de oração deve ser de forma compreensível para todos os adoradores. Então, se uma pessoa está falando aquela linguagem indiana lá, um negócio estranho que ninguém entende nada, ela está orando, mas a gente não é edificado. A gente às vezes até se assusta, né? Você vai sentar perto de uma pessoa que fala em línguas, de repente a pessoa começa a falar em línguas, a gente fica perdido, porque ela está entendendo, mas a gente não tem. Aí, o texto que fala sobre isso está em 2 Coríntios 14, de 13 a 17. Quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Se a pessoa está orando, ela tem que aparecer alguém para interpretar, ou ela mesma depois, assim, vocês não entenderam, né? Mas Deus estava falando isso comigo. Então, aí também vem umas confusões danadas para confundir a gente. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quem está orando em língua também não entende porque está falando em língua. Eu não sei se Daniel, você percebeu isso, Daniel, lá no grupo que você frequentava, você falava muito em língua, certo? As pessoas demonstravam que sabiam o que estava falando ou não? Vi duas situações distintas, onde alguém, muitas vezes se falava, por exemplo, alguém está falando língua e não tinha, por exemplo, alguém que interpretasse. Então era só uma língua falada, eu não entendia nada. E eu acho que nem a pessoa também. Nem a pessoa, né? Paulo está falando isso, que quem está perto não entende, e quem está falando também não entende. Simplesmente é uma manifestação emocional naquele momento que a pessoa está vivendo, tá? A mente, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo tinha experiência, gente. Paulo tinha experiência. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Então, a nossa oração deve ter, segundo Paulo, orar com a mente. Orar em espírito é quando você fica baixinha, tentando ouvir o que Deus está falando para você. Porque se eu falo, eu posso receber uma resposta na mesma hora. Então, é meu espírito que está orando e está recebendo a mensagem. E Paulo diz que isso deve ser feito de forma consciente, tá? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Então, ore em espírito e ore também com entendimento. O que você está... Que Deus não enrola a gente, Ele fala de forma clara. Quando Ele tem uma coisa para nos falar, Ele fala de forma clara. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? É uma coisa para os grupos de louvores refletirem, né?
Cantam bonito, bom som, mas são expressões que não está falando necessariamente no meu coração, certo? O jovem gosta muito de falar de louvar a Deus em espírito. Como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Quem não está entendendo aquela linguagem não tem a mesma atitude. E aí, no tempo que começou a surgir os grupos de louvores, eles até reviravam os olhos lá na frente e a gente ficava, a pessoa está altamente concentrada, manifestando uma experiência que não dava para a gente entender. Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Então, somos criticados porque a gente fica ouvindo e tal, mas a gente que está falando está esperando que vocês estejam sendo edificados, porque a gente produziu alguma coisa. Agora, há um texto que eu queria ler, que é 2 Coríntios. Quem tiver a Bíblia pode ir, mas é sobre o serviço, aquelas ofertas que nós damos na igreja. Aquilo é uma forma de oração, tá? Capítulo 9, de 13 a 14. Diz assim, ele está falando quem semeia com generosidade também recebe com generosidade. Deus respeita esse dom da generosidade como um produto de oração, tá? Aí ele fala, no final ele fala assim, por meio desta prova de serviço ministerial. Então, aquilo que a gente faz, dá o lanchinho ali, os meninos, aquele lanchinho que vem ali, alguém passa e lancha com a gente, aquela coisa toda, o nosso trabalho ministerial, que não é necessariamente, não está falando de Deus, mas está produzindo alguma coisa que não é muito natural, tá? Não é natural você estar de portas abertas para fazer doações. Na nossa igreja, graças a Deus, a gente faz isso, tá? Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Então, quando a gente faz um bem ao outro, é uma forma de oração, e o outro também devolve em oração, e o amor cresce entre a gente. Entende como é? Concordam? Se não concordam, depois fala. Graças a Deus, então, essa generosidade, eu acho que nós estamos de parabéns nessa ação. No início a gente não sabia de tudo isso, mas à medida que vai estudando, compreende que é um estilo de oração. As pessoas às vezes vêm e pensam que é simplesmente bate-papo, mas quem está produzindo aquele momento ali para a gente viver naquele bate-papo é a forma de expressão, é o estilo nosso de oração, é servir. Entenderam o que Paulo está falando? Quem dê com alegria, tá bom? Deus abençoe quem dá com alegria. Agora, o estilo, no 3, o estilo de oração demonstra maturidade pessoal. Vamos ver como é que Paulo interpreta isso. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês.
Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000. Para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Porque não está edificando, né? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. É difícil compreender isso, né? Você, ao mesmo tempo que é adulto, você também procede sem malícia, sem preconceito, como uma criança. Às vezes assusta a gente quando a gente vê uma pessoa muito preconceituosa, né? Assusta porque o preconceito nos afasta do outro. Paulo então propõe em Efésios 6, de 18 a 19. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem. Todo o propósito da nossa vida é, na realidade, servir a Deus, ao próximo, levando o conhecimento do Evangelho a toda criatura. Essa foi a conclusão que eu estou chegando. E aí, aos Colossenses, ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. A gente ora pelos outros, ora por mim e ora pelos outros. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, a gente se centra muito na necessidade quando estamos doentes, quando estamos necessitando de uma roupa, necessitando de um abrigo. E as pessoas que pedem a oração a nós também estão sempre pedindo pela saúde, Ninguém pede assim: olha, estou precisando que vocês venham aqui orar, porque eu preciso conhecer a palavra de Deus. Para mim, ninguém nunca pediu isso, tá? Se vocês já pediram, eu ainda não ouvi esse pedido. E nem vejo na nossa lista de oração pessoas querendo conhecer a Deus e por isso querem orar com a gente. Mas Paulo, a preocupação dele era orar para que a fé, a esperança se desenvolvesse entre os crentes, porque isso produzia diferença no mundo em que vivemos. Mas isso vem através do conhecimento. Então a Bíblia tem muito valor para nós, porque ela amplia o nosso conhecimento, tá? Mas é um estilo de vida que a gente tem que desenvolver, um estilo maduro de autorrealização, certo? Vamos caminhar para isso? Que Deus nos abençoe. Amém.